Consciente de sua função puramente negativa, e sobretudo severa consigo mesma, deve saber que as estradas novas são eriçadas de obstáculos, que nenhum princípio é isento de erros, e que a fase de informação reclama uma certa elasticidade e um certo respeito. Ilastimável constatá-lo, mas o criticismo nem sempre se inspira nestes conceitos, e muito frequentemente se entrega prazerosamente à própria tendência, que há de negar e destruir, e abafa toda iniciativa mais promissora, oferecendo em troca do sistema de Copérnico ou da lei de Newton a lógica de Condillac ou a mordacidade de Voltaire. O seu método não é o do juiz, mas o da promotoria, e se o advogado de defesa for inábil ou desdenhar seguir o adversário em todos os caminhos do sofisma, a crítica canta vitória e todo mundo se compraz com a sua perspicácia. A análise lógica e gramatical é o apanágio deste tipo de crítica. Decompondo o fato em seus elementos, distinguindo a causa do efeito, mas fazendo, sobretudo, apelo a todos os lugares comuns da preguiça mental que se chama bom senso, uma crítica respeitável pode conduzir, pelo fio da lógica, à negação dos fatos. Desse gênero era a crítica de Gaetano Negri, e dela ele deixou um magnífico exemplo em 2 curiosos artigos sobre espiritismo, que ainda se podem ler, entre outros seus geniais escritos, no volume Sonhos dos Tempos. Pensai um pouco, a lógica, a prudência, o bom senso. Esta trindade, da qual dependem a nossa posição social e a nossa dignidade, que promove e mantém a consideração da gente de bem, a fama das pessoas equilibradas e sérias, tudo isso são coisas que o gênio jamais conheceu. Deplora por aqueles que se atêm à análise, mas o gênio é criador e deve seguir outros caminhos. César Lombroso não tinha senão em dose mínima a arte sutil do distinguir, arte que constitui a delícia dos escolásticos da Idade Média e que é o prazer das sofistas modernos. E por isso que o seu volume póstumo, Fenômenos Hipnóticos e Espirítico, não é trabalho de crítica, mas de descoberta, e, não obstante os descuidos comuns às outras obras do mesmo autor, é uma obra-prima de erudição e sinceridade, um monumento de síntese que restará como testamento científico não só de quem o escreveu, mas de toda uma época que, partindo da negação, passou, de descoberta em descoberta, a experimentar toda a embriaguez do vir a ser, e que, na pesquisa inquieta e afanosa da matéria, tocou o umbral do mundo olvidado e pressentiu as misteriosas potências do espírito. Desde que surgiu no horizonte científico, César Lombroso foi assaltado pelos caracteres que o gênio apresenta em todas as suas manifestações, por quem se estava latente um vasto organismo genial que o convocava. Aos 19 anos escreveu seu estudo sobre Jerônimo Cardano, e aí já se podem encontrar os germes que, na sua carreira científica, produzirão o homem. Nele se depara a paixão do tipo genial e patológico, a intuição do formidável abismo que caracteriza todas as culminâncias e que associa, num mesmo indivíduo, os antagonismos supremos da vida, como a confirmar a lei eterna de equilíbrio e de justiça. O jovem de 19 anos encontrou seu caminho e acompanhará o conflito dramático da personalidade humana em seus representantes mais notáveis, da loucura à genialidade, do heroísmo ao crime, para reencontrá-lo, mais terrível ainda, na fronteira da sua própria existência terrena, entre os mundos ponderável e imponderável, entre os vivos e os mortos. Viveu na familiaridade das grandes almas do passado, e como teria podido compreendê-las em toda a sua extensão se ele não fora uma delas? Teve todas as deficiências e grandezas do gênio, a desordem insanável e a consciência profunda do próprio valor. Sou um desordenado, dizia-me um dia, recomendando-me não me lembro que documento que o atraía, e de repente, quase com infantil galhardia, aludindo ao espiritismo, acrescentava, eles contra nós e nós contra eles. Passo o Rubicão. Corto a retirada. Verá, jogar-me ao mar, mas não importa. E a sua pequena mão acompanhava a palavra, fendendo o ar com um gesto lento e curto, que me pareceu um sinal fatídico, divinatório e solene, que apartasse o homem do tempo e o consagrasse à imortalidade. Ah! Mars Orati. Prefácio do autor. Quando,
ao término de uma jornada rica, se não de vitórias, certamente de veementes pugnas em prol das novas correntes do pensamento humano, na psiquiatria e na antropologia criminal, iniciei primeiramente a pesquisa e depois a publicação de um livro sobre fenômenos ditos espirítico. Surgiram, hostis, de todos os setores, os próprios amigos mais diletos a gritarem: quereis desfigurar um nome honrado, uma carreira que, depois de tantas lutas, já chegara finalmente à meta, isso por uma teoria que todo mundo não só repudia, mas, o que é pior, despreza e afinal acha ridícula. Pois bem, tudo isso não me fez hesitar um só instante em prosseguir nesse caminho iniciado, senti-me, ao contrário, mais deliberadamente impulsionado, pois me pareceu fatal coroar uma existência, que viveu na busca de novos ideais, combatendo em prol da ideia mais hostilizada e talvez mais escarnecida do século, pareceu-me que dever encontrar-me até o último dos meus, já agora, contados dias, exatamente onde surgem mais ásperos os obstáculos e mais encarniçados os adversários. Bem sei que também estes não fariam agravo, pois, também, eu, não há muito, estava entre aqueles, e dos mais implacáveis, porque, concebidos como eram, pelos muitos, os fenômenos espiríticos parecem quererem abater o grande conceito do monismo, que é um dos frutos mais preciosos da moderna cultura, e porque, ante a precisão, a continuidade dos fenômenos experimentais, sempre idênticos a si mesmos, no tempo e no espaço, e sempre coerentes entre si, a observação e as experiências espiríticas, frequentemente variáveis segundo os métodos, conforme as horas do dia e a disposição de ânimo dos assistentes, por muito repetidos e controlados por instrumentos de precisão, embora ajoelhados por experimentadores severíssimos, e bastaria enumerar Morcelli, Divesme, Crookes, Richet, Lodge, James, Slope, Wallace, Bottazzi, de Rochas, Elitska, Foar, Arsonval, etc., tem sempre aquele aspecto de incerteza, de imprecisão, das velhas observações medievais. Mas, se cada um desses fenômenos nos pode ser não parecer incerto, o conjunto de todo forma um compacto mosaico de provas resistentes aos ataques da mais severa dúvida, e agora, tal qual antes, o também grande princípio, não há função sem órgão, nem manifestação de energia sem perda de substância, acha nos estudos da radioatividade uma pelo menos aparente exceção. Nem com as novas conclusões espiríticas vem abater-se as leis principais do monismo, pois, ainda que se reduzindo à matéria fluídica, que é visível e palpável apenas em algumas circunstâncias especiais, a alma continue a pertencer ao mundo da matéria, e assim, pela primeira vez, aparece, entretanto, conciliada a observação científica com aquela multiplicada no tempo e no espaço, desde os povos mais antigos e selvagens aos mais civilizados, cristalizada por último na lenda religiosa, isto que, se não pela qualidade, certamente pela quantidade e uniformidade dos sufrágios, lhe confere uma autoridade igual, se não superior, ao pensamento dos grandes filósofos. Por isto, nestas pesquisas, situei-me distante de toda a teoria, desejei que esta surgisse espontânea no ânimo do leitor, do mosaico dos fatos solidificados pela autoridade emanada do consenso geral dos povos. De resto, depois de tudo isso, estamos bem distante de pretender haver atingido a completa certeza. A hipótese espirítica surge depois de tão fatigantes pesquisas tal qual aqueles imensos espaços oceânicos dos quais se vê emergir, aqui e lá, ilhotas mais elevadas, que só ao julgar do geógrafo dão a resultante de antigo continente, enquanto que o vulgo ri da sua hipótese, assim audaz na aparência. Antes de fechar esta página, envio os mais vivos agradecimentos aos que me ajudaram com auxílio e colaboração. Professor Marzorati, Oxoroix, Imolo, Richet Divesme. Outubro, 1909. Cesare Lombroso. Parte 1. Hipnotismo. Alguns fenômenos hipnóticos e histéricos. Se existiu no mundo um homem, por educação científica e quase por instinto, contrário ao espiritismo, esse fui eu, que, da tese,
Ser toda a força uma propriedade da matéria-alma, emanação do cérebro, havia feito a preocupação mais tenaz da vida. Eu, que havia zombado por muito tempo dos espíritos das mesinhas e das cadeiras, mas se sempre nutri grande paixão pelo meu lábaro científico, tive outra ainda mais fervorosa, a adoração da verdade, a constatação do fato. Ora, eu que era assim hostil ao espiritismo, a ponto de não aquecer por largo tempo em ao menos assistir uma experiência, deveria, em 1882, presenciar, na qualidade de neuropatólogo, fenômenos psíquicos singulares, que não encontravam nenhuma explicação na ciência, salvo a de ocorrerem em indivíduos histéricos ou hipnotizados. 1. Transposição dos sentidos com os histéricos hipnotizados. Certa manhã daquele ano, fui chamado para a senhorita C.S., de 14 anos de idade, filha de um dos homens mais ativos e mais inteligentes da Itália, que tinha também mãe sã, inteligente e robusta, mas 2 irmãos crescidos extraordinariamente na estatura, nas proximidades da puberdade, e com alguma turbação pulmonar, e a própria C.S., que era de gentil aspecto, altura de 1,54, com pupila um pouco midriática, tato normal e normal sensibilidade dolorífica e as cores, quando na vizinhança da época púbere cresceu subitamente 15 centímetros, e teve, nos primeiros acenos menstruais, graves fenômenos histéricos no estômago, vômitos, dispepsia, e por isso, durante um mês, só pôde ingerir alimentos sólidos, e num outro mês alimentos líquidos, apresentando, no terceiro mês, acessos de convulsões histéricas, hiperestesia incrível, pois um fio posto sobre a mão lhe parecia ter o peso de uma barra de ferro. Em outro mês, manifestou cegueira e pontos esterogênicos no dedo mínimo e no reto, que, tocados, provocavam convulsões, bem como paralisia muscular no movimento das pernas, com reflexos exagerados, contraturas, energia muscular aumentada, sendo que o dinamômetro passava, pressionado pela mão, de 32 a 47 kg. Começaram, então, a apresentar-se nela fenômenos extraordinários. De início, sonambulismo, durante o qual mostrava singular atividade nos labores domésticos, grande afetividade aos parentes, distinta disposição musical. Mais tarde, apresentou mutação no caráter, audácia viril e moral, mas, o fato mais estranho era que, enquanto perdia a visão com os olhos, via, com o mesmo grau de acuidade, 0,7 graus da escala de Jager, pela ponta do nariz e lóbulo esquerdo da orelha, lendo, assim, uma carta que então me viera dos Correios, enquanto que eu lhe vendara os olhos, e pôde distinguir os números de um dinamômetro. Curiosa era depois a nova mímica com que reagia aos estímulos levados aos que chamaremos órgãos ópticos transitórios e transpostos. Avizinhando, por exemplo, um dedo à orelha ou ao nariz, ou fazendo menção de os tocar, ou ainda melhor, fazendo com uma lente incidir um raio de luz de lâmpada, mesmo à distância e por fração de minuto, ressentia-se vivamente e irritava-se. "Quereis cigar-me?" gritava. Depois, com instintiva mímica inteiramente nova, tão nova quanto o fenômeno, movia o antebraço a defender o lóbulo da orelha e a extremidade do nariz, e assim permanecia por alguns minutos. Também o olfato estava transposto, os amoníacos e a safétida não lhe provocavam a menor reação, quando colocados sob o nariz, enquanto que uma substância ligeiramente odorífera, sob o queixo, dava lugar à viva impressão, e a mímica toda especial. Assim, se o aroma lhe era agradável, sorria, piscava os olhos e respirava com maior frequência. Se o perfume desagradava, levava rapidamente a mão à dobra do queixo, tornado este a sede do olfato, e voltava com rapidez a cabeça para o lado. Mais tarde, o olfato se transferiu ao dorso do pé, e então, quando um odor lhe desagradava, movia a perna para a direita e esquerda, contorcendo também todo o corpo. Quando agradava, permanecia imóvel, sorridente, respirando mais frequente. Vieram depois fenômenos de profetismo e de lucidez, pois previa com rigor, direi matemático, com 15 ou 16 de antecedência, o dia dos acessos,
a hora em que sobreviriam e o metal apto a fazê-los cessar. Assim, a 15 de junho predisse que a 2 de julho teria delírio e em seguida 7 acessos catalépticos, que cessariam com o ouro, e, para 25 desse mês, faringismo e dores nos membros, para 6 de julho, catalepsia a primeira gota de água que lhe fosse atirada, e calma até 12, no qual seria presa de acesso às 6 da manhã, com tendência a morder e despedaçar, e que só se acalmaria mediante meia colherinha de quinina e 3 gotas de éter. E tudo aconteceu exatissimamente como houvera vaticinado. No dia 14, predisse que os 4 acessos do dia 15 seriam sanados com chumbo. Em verdade, porém, este ajudou pouco, sendo mais eficaz o ouro, mas, se houve engano nisto, este não se positivou na designação da hora, pré-anunciada exatamente, e no número de acessos. Mais tarde, profetizou aventuras que deviam atingir o pai e o irmão, as quais, 2 anos depois, se verificaram. Viu também, estando no leito, o irmão que, nesse momento, se encontrava em um teatro distante mais de 1 quilômetro da sua casa. Estes fenômenos de nenhum modo são isolados ou únicos. Já em 1808, Petetin estudou 8 mulheres catalépticas nas quais os sentidos externos eram translocados para a região epigástrica ou para os dedos das mãos ou dos pés. Em 1840, Carmagnola, no Jornale de l'Academia de Medicina, narrava um caso inteiramente análogo ao nosso. Tratava-se de uma jovem, de 14 anos de idade, também de recente catamênio, sofrendo tosse convulsiva, cefaleia, delíquio, soluços quando bebia, espasmos, dispneia e convulsões mímicas, durante as quais cantava. Modorra que se prolongava por 3 dias, e verdadeiros acessos de sonambulismo, em cujo decurso via distintamente pela mão e com esta separava fitas e cores, e linhas escuras. Querendo mirar-se ao espelho, ante o qual colocava as mãos, via apenas estas, abaixava-o para ver o rosto e, não o conseguindo, enraivecia se fugia, sapateando no pavimento, gesto, o primeiro, espontâneo, instintivo, que reproduz aquele da nossa C.S., escondendo o lóbulo da orelha irritado pelo imprevisto raio de luz, e que bastava por si mesmo para excluir a simulação. Note-se ainda que, tal qual no caso de Petetin, e não se dirá mais que se trata de coisas descobertas agora, a aplicação do ouro e da prata acalmava as raivas e a retornava alegre, pelo que, durante os acessos, buscava avidamente esses metais. Certa vez, tocou em bronze, supondo ouro, mas, embora completa fosse a sua ilusão, não obteve alívio algum. A sede e as peliças lhe tiravam as forças. Pouco a pouco melhorou, mas reincidia a cada período lunar mensal. Despine refere o caso de uma Stella, de Neustadt, de 11 anos de idade, que, parética, depois de um traumatismo no dorso e aliviada com o uso dos banhos de Aish, após práticas magnéticas apresentava a transposição da faculdade auditiva para várias partes do corpo, mão, cotovelo, espádua, e, durante a crise letárgica, para o epigástrio, juntando a isto facilidade para exercícios natatórios e de equitação, bem como, sob aplicações de ouro, força extraordinária. Franck, Praxeus Medici, Turim, 1821, menciona um certo Bachmann, no qual a audição era transferida, ora para o epigastro, ora para o osso frontal, e ainda occipital. O doutor Angonô estudava, em Carmagnola, em 1840, uma GL, de 14 anos de idade, tornada dispéptica e amenorreica após um desgosto. Presa de sonambulismo, mais ou menos à meia-noite, identificava moedas aproximando-as da nuca e distinguia aromas com o dorso da mão. Mais tarde, em fins de abril, vista e ouvido emigraram para a região epigástrica, de modo que, olhos vendados, lia um livro posto a poucos passos de distância do seu corpo. O mesmo Esculápio observou certa Piovano, de 22 anos de idade, com catalepsias histéricas e acessos epilépticos, a qual, no sonambulismo artificial, enxergava ora pela nuca, ora pelo epigastro, e olfatava com os pés, pretendendo, ainda,
distinguir, no próprio corpo, 33 vermes, que, ao fim de algum tempo, expeliu. Embora de tal não se estabelecesse analogia, o fato se ligava ao que era conhecido, sonâmbulos comuns que viam perfeitamente quando com os olhos estáticos e insensíveis, com as pálpebras fechadas ou com o globo ocular voltado para o alto, à semelhança de quem dorme. Evidentemente, eles enxergam por qualquer outra parte do corpo, que não pelos olhos. Preyer e Berger, ainda que observassem, a exemplo recente de Heidenheim, fatos semelhantes, acreditaram interpretá-los recorrendo a maior sensibilidade tátil ou a maior agudeza visual, que verdadeiramente se observam a miúde em casos tais. Mas, se essa interpretação pode explicar demais a visão em local escuro, o que não ocorre, não pode explicar a transposição neste caso em que se observam inteiramente idênticas, fora e dentro da crise, a sensibilidade tátil e a acuidade visual. Aqui, a percepção visual se revela em 2 pontos da cutis. A sensibilidade é medíocre e não basta para, de qualquer modo, explicar a leitura de um manuscrito. Se os autores mais modernos não levaram em conta estes casos, e se-os averbou de ilusão, é porque, com tendência louvável, mas também excessiva, só desejavam admitir os fatos que cientificamente se pudessem explicar. Por isso, tardaram em dar crédito ao magnete e a muitos dos resultados que, empiricamente, obtiveram os magnetizadores, catalepsias, hipnoses, esperestesias, agora veríssimos e até certo ponto explicados, Heidenheim. A verdade é que uma explicação absolutamente científica não se pode dar destes fatos, os quais entram no vestíbulo daquele mundo que, com justiça, se deve chamar, ainda oculto, porque inexplicado. E assim a lucidez só em parte se pode explicar por uma espécie de sugestão, por maior agudeza daquela instintiva consciência do próprio estado, que faz ao moribundo recapitular a sua vida na derradeira hora da existência. Mas ainda melhor se nota o desenvolvimento sucessivo dos fenômenos da própria neurose porque, na excitação extraordinária do êxtase sonambúlico, adquirimos maior consciência do nosso organismo, em cujas condições, à semelhança da engrenagem dos relógios, estão inscritas em potência, em germe, as várias sucessões mórbidas. Cabe aqui conectar a esses fatos um caso primeiramente revelado pelo nosso salviolino sonambulismo, isto é, que o afluxo do sangue ao cérebro é maior do que em vigília, e maior é, pois, a atividade da psique, de igual modo que ocorre aumento na excitabilidade muscular. Efetivamente, a nossa enferma, que adquiria, em sonambulismo, uma força maior de 12 quilos no dinamômetro, dizia-me que, nesse estado, não podia ficar tranquila com o pensamento, pois necessitava estar sempre ruminando novas ideias. Mas, esta conclusão já não serve, quando a lucidez chega a ponto de profetizar o que acontecerá, 2 anos depois, ao pai e ao irmão, nem tampouco explicar cientificamente a transposição dos sentidos. Emerge aqui, de modo característico, apenas o fato de que os fenômenos ocorrem em pacientes histéricos e nos acessos hipnóticos do grande histerismo. 2. Transmissão do pensamento. Outro tanto se nota nos casos de transmissão do pensamento, até há pouco inexplorados. Dessa natureza é o que observei, juntamente com Grimaldi e Ardu, 9, em Eber de Nocera, de 20 anos de idade, que se manifestou histérico aos 15, por amores contrariados. Crânio do licocéfalo, índice 76, face extraordinariamente assimétrica, aspecto efeminado, acuidade visual e tato normal, porém, maior agudeza à esquerda, sensível a todos os metais, especialmente ao cobre e ao ouro, que lhe calmavam as palpitações do coração e a mialgia, exageradas simpatias e antipatias, fobia trova, ao extremo de temer uma sombra em ângulo escuro, disposição de ânimo mutabilíssima, tão sugestionável que se lhe pôde impor o não sentir as dores agudíssimas produzidas com ferrão ou ferro quente, transposição dos sentidos e transmissão do pensamento, adivinhando uma palavra ou número pensado por outrem, e podendo reproduzir o desenho que se fizesse por detrás dele,
A grande distância, isso com os olhos vendados. Traçou-se um losango, reproduziu-o grosseiramente, com grande citação e inexatidão. Melhor resultado foi obtido com um círculo. Manifestou dificuldade na reprodução de um triângulo, depois de hesitação, mais longa do que na primeira prova. Desenhou nítidos dois lados, o terceiro, o da base, era vergado, com visível incerteza e, em vez de uma reta, o traço era quebrado, em zigue-zague. Apenas terminada a experiência, o paciente, rosto afogueado, queixava-se de grande peso na cabeça. Retiramos-lhe a venda dos olhos e deixamo-lo repousar, recomeçando a experiência 10 minutos depois. A figura de um polígono, que podia ser também o perfil de um casebre, foi desenhado sem dificuldade, e, para o de um cone pousado, pediu primeira e segunda reprodução. A essa altura, se manifestaram esgotamento, vermelhidão do rosto e torpor nos movimentos. Duas experiências logo não lograram êxito. Reproduziu bem a cabeça de um homem e um pássaro, e não acertou na reprodução do desenho de um arbusto, pois iniciou confusamente na linha da mulher que traçou em lugar do arbusto. Sugerindo-lhe, por escrito, o nome Margarida, acertou em repeti-lo, e ainda André, depois do que, por fadiga, nada mais pôde reproduzir. Ordenando-lhe mentalmente que destapasse um tinteiro ou abrisse uma porta, realizou isso quase sem esforço, com os olhos tapados, mas, o prosseguimento da prova o fez entrar em estado cataléptico. Pressão na fronte o levou a transitar ao estado sonambúlico e depois ao normal, despertando mediante determinação. Entre as sugestões gráficas, algumas merecem considerações. Por exemplo, ao sugerirem-lhe uma cabeça de homem, sem orelha, ele a desenhou com ela, e ao reproduzir o pássaro não se limitou a perfil, conforme o original, mas acrescentou traços dando ideia das penas, nos nomes escritos, cometeu erros que para se distanciarem-se dos precedentes, não só da mesma espécie, mas prestando-se a fazer entender e explicar melhor. O nome, Margarida, teve duas reproduções, a primeira, Maria, a segunda, Margarida. No de Andréa, a grafia parece a de uma criança tentando copiar um modelo. Na série das sugestões mentais de movimentos extensos, ocorreram erros que fariam supor fracassos, mas se ajustam com admirável clareza aos dos erros gráficos acima descritos. De uma vez, foi sugerido abrir a porta do aposento, o que fez com presteza, com êxito da experiência, mas, em vez de se limitar a isso, chamou em voz alta o criado. Análogas experiências, mais recentes, da Comissão Inglesa de Investigações Psíquicas, seu relatório já constitui um volume, tiveram prosseguimento ante o Dr. Guthrie e o Professor Erdmann. Foi paciente a senhorita Hebb, que permaneceu sentada, enquanto os objetos selecionados eram escondidos por detrás de uma cortina e da senhorita. As experiências tiveram lugar sem contacto. Objeto real traçado, papel encanado, recortado em forma de portas-ovo contendo um ovo branco. Objeto adivinhado, algo encarnado mais comprido do que largo. Objeto real traçado, papel azul em forma de escudela. Objeto adivinhado, é azul. Mais largo em cima do que no meio, depois mais largo ainda, espécie de escudela. Objeto real traçado, papel encanado, recortado em feitio de vaso. Objeto adivinhado, é encarnado? Vejo apenas a cor. Objeto real traçado, uma espada. Objeto adivinhado, algo que reluz. Prata ou aço. Comprido e agudo. Objeto real traçado, um círculo encanado. Objeto adivinhado, é encanado e redondo. Objeto real traçado, papel prateado recortado em feitio de bule. Objeto adivinhado, é de prata reluzente qual uma cafeteira, um bule. Objeto real traçado, um retângulo amarelo. Objeto adivinhado, é amarelo. Mais comprido do que largo. Objeto real traçado, um luiz de ouro, moeda francesa. Objeto adivinhado, é amarelo brilhante de ouro arredondado. Objeto real traçado, 3 copas de paus de baralho.
Objeto adivinhado é um papel com 2 pontos vermelhos. Um 3 de copas ou algo simile. Objeto real traçado, 5 de paus. Objeto adivinhado é outro papel com 5 pontos pretos. Objeto real traçado, 8 de ouros. Objeto adivinhado é um papel vermelho com muitos pontos vermelhos. Uns 10. Objeto real traçado, um papel com 2 cruzes vermelhas. Objeto adivinhado é algo amarelo. Não vejo muito bem. É um papel com pontos vermelhos. De qualquer modo, o fenômeno se liga ao estado hipnótico do paciente. Acrescentarei que sobre outros 20 indivíduos por mim estudados e que tiveram êxito, adivinhando o nome de uma carta, números, etc., 12 eram neuropatas e foram os que acertaram com maior rapidez e precisão, e melhor podiam entrar em estado de monoideísmo, tapando-se-lhes os olhos e as orelhas. Em 3, o contacto imediato facilitava a leitura, e era condição essencial. Em outros 3, não exercia influência alguma. Em um deles, a emoção favorecia o fenômeno, e só pessoa que lhe fosse afim podia transmitir-lhe o pensamento. Observou-se que melhor se transmitia a figura humana do que linhas geométricas ou flores, com uma diferença de 10%, e isso se compreende, porque a imagem humana impressiona mais energicamente, pois, quando não se sente com energia, não se pode transmitir com o pensamento. Em alguns a transmissão é facilitada com o emprego de bebidas alcoólicas ou cafeínas, que citam os centros, mas estas minhas observações eram coisas bem pouca, em confronto com centenas e milhares de outras análogas mais minuciosamente controladas, obtidas na Inglaterra e na França. Na Inglaterra a célebre Society for Psychical Research instituía delicadas sobre indivíduos adormecidos ou despertos, fazendo desenhar em ardósias a figura que o outro em aposento diferente ou em lugar distante, traçava sobre uma folha de papel. Eram triângulos complicados, embarcações, nomes raros qual por exemplo, Chevalon, conseguindo-se felizes resultados destas experiências. 5 em 4 nos hipnotizados sugestionados, 43 nos não hipnotizados. Não haverá quem possa crer, nem remotamente, que se obtenha outro tanto dentro da lei de probabilidades, porque, notem-se bem, os erros, ou melhor, os semi-erros equivalem a um estado de transmissão imperfeita, porém não comparável à confusão do caso. Mais importantes, a propósito das leis de probabilidades, resultam as experiências feitas, comparativamente, em estado de vigília hipnótico. Richet, depois de assegurar-se de que a probabilidade de tirar uma determinada carta das 52 que constituem um baralho, sobre um total de 1833 provas, é de 428, refez as mesmas provas sobre cartas que estavam na mão de um amigo, devendo recair a escolha na que este houvesse pensado, e obteve a cifra de 510, com vantagem de 82 sobre o número provável. Com 218 fotografias e figuras, enquanto o número provável de adivinhações seria de 42, obteve 67. Numa 3 graus série, o número de cartas adivinhadas alcançou exatamente 1731. Nesta série, por 8 vezes consecutivas se assinalou a carta exata, enquanto que a probabilidade de obtenção certa de 8 cartas em seguida era de 18,52, o que vale dizer 1 por 7 1 6 4 9 5 8 6 4 3 4 5 6. Empregando a sugestão hipnótica, os membros da Sociedade para Investigações Psíquicas, de Londres, tiveram 9 êxitos em 14 experiências, na primeira prova, e 5 êxitos em 5 experimentos, na segunda. Vale dizer que, se na primeira experiência, a provável cifra seria de 0,25, a verdadeira foi de 9. Em outras análogas 118 experiências de Stewart, obtiveram-se 45,118. Se o caso estivesse em jogo, o número de cartas indicadas deveria ser 22 e não 45. Atuando sobre pacientes histéricos, porém não hipnotizados, o Horowitz conseguiu 13 êxitos em 31 casos, tratando-se de adivinhar uma letra, números, nome, Maria,
por exemplo, um sabor. Sugestionando depois os hipnotizados, teve 15 sucessos em 20, enquanto que, pelo cálculo das probabilidades, não deveria atingir mais do que 1 sobre 24. Disso, Richetti deduziu: 1. O pensamento de um indivíduo se transmite a outro, próximo, sem auxílio de sinais externos. 2. Essa transmissão mental de pensamento resulta diversa em intensidade, conforme o indivíduo, e nós acrescentaremos, máxima nos hipnotizados. Estas transmissões de pensamento se tornam ainda mais extraordinárias quando se verificam ocorrerem a distâncias, às vezes enormes, e assim os casos seriam mais frequentes, se o nosso cepticismo não nos impedisse reconhecer o fato, imparcialmente. Há pouco tempo, em 1887, constou que uma menina, de Novara, pressentiu a enfermidade de sua genitora, Ana Voreto, que se achava em sétimo torinese. Divesme, por incumbência da Società di Scienze Psichiche Italiana, verificou, poucos dias decorridos, que, efetivamente, a 17 de fevereiro de 1887, Ana Voreto, residente em sétimo, enquanto atendia aos seus interesses, às 12h30, foi de improviso presa de mal que a vitimou no dia imediato. Telegrafaram, às 21 horas, a irmã para que a corresse, com a filha da agonizante, a menina Stella, e esta, segundo o testemunho de 7 pessoas, até 1h do dia 17, se mostrou agitadíssima, pedindo ir para junto de sua mãe, porque estava enferma, e, no dia seguinte, exclamava, no trem, mamãe morreu. O ilustre professor de Sanctismo escrevia, na segunda metade de setembro último, encontrava-me em Roma, sem a família, que se achava no campo. E porque ladrões no ano anterior haviam assaltado a casa, meu irmão vinha fazer-me companhia todas as noites. A 16, 17 ou 18, não recordo bem, desse setembro, realizando-se espetáculo de gala no Teatro Costanzi, em homenagem a jornalistas espanhóis que visitavam Roma, disse-me meu irmão que assistiria a essa festa, e, por isso, fui sozinho para casa. Comecei a ler um pouco, mas, de súbito, me senti amedrontado. Repeli os maus pensamentos, e comecei a despir-me, mas, interna agitação me perturbava. Deitei-me, combatendo energicamente a ideia, isto é, de que o Teatro Costanzi se incendiava, e meu irmão pudesse correr algum perigo. Apaguei a luz, porém a ideia do incêndio me assediava de tal modo, angustiando-me, que, contra meus hábitos, religuei a luz, decidido a esperar, desperto, o regresso do meu irmão. Estava tão amedrontado quanto estaria uma criança. Ali pelas 12h30 da noite, ouvi abrir a porta da casa, e disse de imediato a meu irmão. Então, divertido? No intento de que ele desmentisse formalmente a minha impressão. Porém, grande foi a surpresa, ao responder-me, muito divertido. Mais um pouco e todos pegávamos fogo. E então descreveu o pânico produzido no Costanzi, por um princípio de incêndio, do qual, no dia seguinte, os jornais davam detalhes. Confrontada a hora em que, segundo meu irmão, ocorreu o incidente do teatro, coincidiu ela com em que eu comecei com a ideia fixa do incêndio. O professor Mercandino me proporcionou este fato de uma sua cliente, cujos filhos empreenderam a ascensão ao Monte Sivrari. Adormeceu tranquilamente até meia-noite, às 2, despertou sobressaltada, parecendo-lhe ver o filho Gustavo sobre uma rocha, gemendo, e recusava seguir seu irmão César, que lhe dava a beber um licor, e o intimava a erguer-se lhe chamando covarde. No dia imediato, ao regresso, contaram que, em verdade, às 2 horas ocorria o que sua mãe havia pressentido e visto, e que César, inquieto, pensava, se mamãe pudesse ver. Oh! Fosse possível rever nossa casa. Tio Titaler narrava-me de um rapaz tirolês, com pontos esterógenos, que tinha 2 irmãos na América, e que, de improviso, sem receber qualquer notícia, disse que, primeiro, os via no mar, e, depois, desembarcando em Ligúria, no dia e hora em que tal coisa aconteceu.
O Dr. Paglianini escreveu haver estudado certa Carolina A., de 24 anos de idade, casada havia 2, sonâmbula, com frequência cataléptica, a qual, pegando a mão de uma pessoa e olfatando-a, lhe adivinhava o pensamento, ainda que em idioma estrangeiro por ela ignorado, sendo de salientar que o pensamento era transmitido até distância de 6 metros, mediante um fio de ferro. A esses fatos acrescerei 2 por mim constatados, dos quais de nenhum modo posso duvidar. S.V., em novembro de 1882, estando no teatro, em Florença, às 22h30, deu subitamente um grito, e não mais quis ali permanecer, afirmando sentir que seu genitor se encontrava gravemente enfermo. Regressando ao lar, ali achou um telegrama, comunicando que o pai agonizava, em Turim, e depois recebeu um segundo, anunciando o falecimento, às 22h30. A senhora S.V. era histérica. A senhora F.J. tinha uma serviçal que, mediante permissão, recebia a visita de um soldado, amante ou marido. Certa tarde, à hora costumeira, a senhora impediu a entrada pedida pelo militar, e, cheia de medo, fez trancar a porta, proibindo desde então novas visitas, justificando-se depois, com o esposo, com a afirmativa de haver tido pressentimento de que o soldado pretendia roubar e assassiná-la. À noite, verificou-se estar quebrada uma vidraça e o desaparecimento de pequena quantia. O caso estava quase esquecido, quando a criada, falando a uma vizinha, descuidou-se em dizer que, quando a patroa negou entrada ao seu noivo, o soldado, este tramava assassiná-la, apoderar-se da chave, abrir a caixa do dinheiro, furtar a maior quantia possível, e fugirem para o estrangeiro. Ora, se a bela explicação destes casos, conforme tentava eu em princípio, com a afirmativa de que, sendo o pensamento um fenômeno de movimento, pode-se conceber a transmissão, tanto a pequena quanto a grande distância, pode-se me opor, justamente, que a energia dos movimentos vibratórios decresce com o quadrado das distâncias, e, se pode explicar a transmissão do pensamento a curta distância, não se compreende tal entre 2 pontos distanciados, e que chegue ao percipiente sem se dissipar, partindo de um instrumento como é o cérebro, não assentado sobre base imóvel. O que, porém, se deve ter em alvo nestes casos é que o maior número de transmissões do pensamento se registrava em histéricos ou em hipnotizados. 3. Premonições por histéricos e epilépticos. Como explicar as premonições e as profecias feitas, não por pessoas eminentes, geniais ou santas, mas por enfermos, às vezes em sonhos, quando a nossa ideação é imprecisa e aberrante, e quando se desintegra a nossa personalidade psíquica? Também aqui os casos chegaram de toda parte, sem que os procurasse, e até quando os rejeitava. Certo Castagneri, em setembro de 1886, escrevia a Dives-me que, a 8 daquele mês, uma serva, Bianchi Capelli, sonhara que sua mãe, vendedora de frutas em Cesena, fora roubada em 300 liras, e que seu irmão enfermara. Ficou profundamente preocupada, e, no dia 11 recebeu carta informando-a de que, precisamente no dia subsequente ao do sonho, se verificaram ambos os acontecimentos, o que de vez me pôde verificar com muitas testemunhas. Tive em tratamento distinto o Dr. C., um dos nossos jovens doutos mais culto e igualmente mais neurótico, por verdadeiras formas histéricas, epilépticas, coincidentes com a puberdade, não poucos característicos degenerativos, e não ligeira carga hereditária. Ele próprio se assinalara, havia tempo, faculdades premonitórias, e assim, por exemplo, apesar de um amigo lhe haver telegrafado que iria procurá-lo, não se moveu ao encontro, sentindo que não chegaria. Também anunciou a genitor o recebimento de uma carta de pessoa que jamais vira, mas descreveu-a minuciosamente. Porém, o fato mais importante, a nosso ver, porque mais documentado, foi ter, a 4 de fevereiro de 1894, predito o incêndio da exposição de Como, ocorrido a 6 de julho, e com tal segurança que induziu a família,
a qual já dera prova do certo de suas previsões, a vender todas as ações da Società Milanese de Seguros contra Incêndio, que representavam 149.000 liras, realizando tal venda vantajosamente. E importante assinalar que, aproximando-se a data do incêndio, ele não sentia certeza, em estado consciente, mas, automaticamente, como recordam bem os da família, reiterava o prenúncio, especialmente na manhã do dia do incêndio, confirmando-se, pelo menos com relação ao estado consciente, o que acerca da profecia das sombras recorda Dante, no canto 10 do Inferno, a propósito de Farinata, que lhe havia predito o exílio, enquanto outros espíritos, daquele círculo, parecia ignorarem completamente toda a atualidade. E pasci voi vegiate, se benudo, dinanzi che liceu e tenete seco aduce, e neo presente tunete altro modo. O pressentimento, escrevia-me ele próprio, me veio instantâneo, e ignoro como pude adquirir tão intensa convicção, de vez que não influiu no meu presságio nenhuma consideração de caráter técnico. E eu, então, não poderia ter visto mais do que os andaimes da exposição, cujo edifício estava pouco adiantado. Não saberei dizer se, antes daquela data, existia em mim um vago pressentimento, mas não tive ideia alguma definida e consciente, antes de divisar a insígnia da Sociedade de Seguros contra Incêndios. Recordo perfeitamente que, naquele momento, não tive alucinação alguma, nem visual, nem térmica ou semelhante. Em mim, o fatalismo daquele sinistro tinha de modo fulminante adquirido uma evidência indiscutível, qual a de uma verdade, por assim dizer intuitiva. Precisamente a surpresa deste inexplicável estado de ânimo me persuadiu a agir de conformidade com o presságio, tanto mais que, a despeito da minha convicção anti-espiritista, tive comprovado outras vezes a veracidade dos meus pressentimentos. Acrescentarei que as ações da Companhia de Milão constituíam títulos de crédito altíssimo, e que a venda foi facílima, porque tal emprego de dinheiro era, nessa época, muito mais remunerativo do que a juros. Por isso, vendidas as ações, não mais pensei nisso, e, no mês precedente ao do incêndio, tal ideia havia aparentemente me abandonado. Mas, os que comigo conviviam, e estão prontos a dar testemunho, asseguram que, quando estava distraído, eu repetia, em dialeto comasco, que tudo devia queimar-se e que, na manhã do incêndio, pronunciei muitas vezes tais palavras. Era ele filho de primos irmãos, neuróticos, tinha uma irmã epiléptica, crânio enorme, 1761 centímetros cúbicos de capacidade, rosto assimétrico, cabelo grisalho aos 12 anos de idade, enegrecido depois, orelhas móveis, campo visual reduzido pelo vermelho e pelo azul, com escotomas, possuía a estranha faculdade de dilatar a pupila a seu arbítrio, e teve, até os 19 anos de idade, acessos epilépticos, histéricos, com alucinações. O jornal Office Society for Psychical Research, de março de 1897, narra o caso de uma senhora que veraneava em Trinity, com a filha de 10 anos de idade. Certo dia, em que a menina estava brincando em um campinho de sua predileção, próximo do mar e da via férrea, ouviu uma voz interior que lhe mandava recolher a pequena, sob pena de ocorrer algo espantoso. Chamou imediatamente a aia para que fosse buscar a criança. Meia hora depois, ali descarrilava um trem, que se foi projetar precisamente no local onde a menina se entretinha a brincar. Pereceram 3 dos 4 ocupantes da locomotiva. Tão frequentes são estes fenômenos premonitórios ou proféticos, que se podem encontrar até na história contemporânea, e também naquela do Brigantaggio em Itália, Jude. Na manhã de 4 de novembro, o tenente Perrino ergueu-se do leito, às 5 horas, e a hospedeira, que lhe preparava o almoço, disse estar sem apetite, pela influência de mau sonho que tivera durante a noite. Perrino era homem de uns 30 anos de idade, moreno, demorado de movimentos, inclinado às comodidades e habitualmente melancólico. Na noite de 3 de novembro, estava de excelente humor, e nada permitia antever a desgraça que se lhe avizinhava. Apenas se recolheu ao leito, dormiu tranquilo sono,
Mas, no decurso deste, lhe pareceu ver-se amarrado a uma árvore, junto com a sua ordenança, e assim fuzilado por salteadores. Os hóspedes e o capitão Rota muito riram com a narrativa. No dia seguinte, com meia companhia e 2 carabineiros, rumou à feitoria Melanico, quartel-general dos bandoleiros, para a rotineira perlustração diária. Esses 42 soldados e seus oficiais deviam ser acrescidos ainda por uma companhia de guardas nacionais, mas o capitão de Mateis, sabendo que em torno do bosque de Gruta regurgitavam feros salteadores, fez alto, a milha de distância, com os 150 guardas nacionais, e pediu ao capitão da tropa que fizesse outro tanto. Rota não aqueceu, e, com a sua escassa bandeira, foi afrontar os elementos inimigos, numericamente 10 vezes superiores. Chegando a determinado ponto, descobriu, sobre um promontório, 4 homens montados a cavalo, sentinelas dos coligados bandos de salteadores que, em grandes números, acampavam próximo, à retaguarda. Para alcançar aquela elevação, o oficial ordenou aos comandados atravessarem um campo semeado e lamacento por efeito de chuva da véspera, caminho impróprio para a marcha dos soldados. Ele e os mais ágeis de sua tropa haviam percorrido largo espaço de campo, mas o tenente Perrine e outros fracos andarilhos, ao contrário, permaneciam enlodados até os joelhos, e, por isso, haviam ficado distanciados dos que seguiam o capitão Rota, a cavalo. Nesse momento, Perrino se detivera num pequeno espaço de terreno firme, situado no meio do campo e na qual havia 3 ou 4 carvalhos. Todo o terreno, arado, era rodeado de colinas, das quais, pela sua elevação, se podia facilmente dominar aquele vale lodoso onde se encontrava a tropa. De improviso, surgiram das colinas laterais 10 esquadrilhas de facínoras, a cavalo, compostas de 40 homens cada uma, e quase simultaneamente romperam fogo contra a dispersada tropa, aproximando-se ao mesmo tempo para detonar as armas, distanciando-se em seguida para ficarem fora de alcance de tiros e terem tempo para se recarregar novamente. Mas, depois de prolongada e inútil resistência, foram todos, grupo após grupo, cercados, caçados, presos, vencidos e mortos. O primeiro grupo a cair em poder dos salteadores foi o do tenente Perrino, e, efetivamente, ele e sua ordenança, capturados vivos incólumes, amarrados a um dos carvalhos, foram fuzilados ao mesmo tempo. Realizar-se o sonho. Histórico é o sonho graças ao qual Jacob, filho de Dante, pôde encontrar 13 cantos do poema de seu pai. Alighieri morreu em Ravenna, na noite de 13 para 14 de setembro de 1391. Os filhos do poeta trataram prontamente de reunir o poema sacro, cujos manuscritos estavam dispersos, e a isso principalmente se dedicou Jacob. Fácil, porém, não foi a tarefa. Refere Boccaccio, a respeito da recuperação dos 13 últimos cantos da Divina Comédia, que Jacob e Pedro os procuraram por todos os remotos ângulos da casa, persuadindo-se depois de que Deus não havia deixado Dante, no mundo, o suficiente para que pudesse compor o pouco que faltava da sua obra. Estavam, aconselhados por alguns amigos, decididos a suprir, quanto possível, a obra paterna, ainda que imperfeitamente, quando Jacob teve sonho verdadeiramente admirável, viu o genitor, com alva vestimenta e rosto resplandecente de inusitada luz, caminhar ao seu encontro. Jacob aproveitou a azul e fez à sombra do pai várias perguntas, entre as quais a seguinte: se havia terminado sua obra antes de haver passado a ver a vida, e, caso afirmativo, onde encontrar o que faltava, e não fora possível achar. A isso lhe pareceu, por 2 vezes, ouvir em resposta: sim, eu a terminei. E lhe pareceu também que, pegando-lhe na mão, o levava à habitação onde costumava dormir, quando vivo, e que, tocando em determinado sítio, lhe dizia: aqui está o que tanto haveis procurado. E, ditas tais palavras, terminou a visão. Jacob Alighieri, comovido ao mesmo tempo pela alegria e pelo espanto, ergueu-se, a despeito da avançada hora da noite, e, celere,
pelas desertas ruas de Ravenna, rumou à casa de Pierre Giardini, notário que fora amigo íntimo de Dante, e lhe comunicou a visão. Por isso, ainda que faltasse muito para amanhecer, seguiram ambos para o local indicado, e ali encontraram uma esteira fixada na parede, e, ao levantá-la, viram uma portinhola, que ambos desconheciam e nem dela haviam tido notícia, achando então alguns manuscritos, todos embolorados pela ação da umidade e próximos da deterioração que ocorreria. Cuidadosamente limpos, foram lidos, verificando-se constituírem os 3 cantos tão procurados Boccaccio. 4. Lucidez e profecia no sonho. Estudos de Miers. Notável é também que, quando estas premonições não sobrevêm no acesso epiléptico ou hipnohistérico, se verificam no sono. Quem mais aprofundou estes fenômenos misteriosos foi Miers. Opina ele que o estado de sono pode considerar-se variedade evolutiva ou dissolutiva do estado de vigília. Assim, não surpreenderam os sonhos prolongados que se manifestam em determinadas enfermidades, nem a substituição deles com êxtase ou com o delírio, tal como documenta o caso publicado por Christon Brown, de um maníaco que jamais dormia, durante o dia, trabalhava nos mistérios de carregador, e, à noite, gritava, berrava, movimentava-se, vociferava, e tudo isso sem sofrimento, nem diminuição de peso. Foram os sonhos, observa ele, os primeiros fatos que induziram o homem a crer na existência de um eu inteligente, e, em todas as épocas, foram acreditados precursores de algum acontecimento, se bem que neste sentido nunca se estudou, cientificamente, anotando, quantos se confirmaram ou não. Também há sonhos que conduzem a um ato, porém tão raros que não vale a pena referi-los. Pode-se considerar o sonho um medium entre o sono e a vigília. Muitos dos fenômenos do sono se podem explicar por 1 graus, maior agudeza dos sentidos, hiperestesia capaz de provocar alucinações. 2 graus, maior sugestibilidade. 3 graus, memória mais compreensiva. 4 graus, memória de algum ano de vida esquecida, criptomnese. 5 graus, reclamos da nossa vida ativa. Assim se pode explicar que, no sono, como ocorre com os sonâmbulos, se adquire a propriedade de ver no escuro, seja por alucinação ou por simples fantasma prolongando-se de um sonho, ou seja por hiperestesia da retina. Assim, a senhorita Mason, acordando de improviso, em uma câmara completamente escura, viu distintamente os objetos do aposento e mais 2 barras de ferro contra uma porta, que lhe haviam passado despercebidas quando desperta. Melhor se compreende que nos sonhos se recordem fatos vistos e depois totalmente esquecidos, e os que hajam estado sob nossa vista, sem chamar atenção, e não tenhamos observado. Exemplo de 1 grau Celsius. Asus cita Delboelf, a quem perseguiam, em sonho, os nomes Asplenium Rutap Muralia, e não podia recordar como lhe viessem, mas depois os encontrou em um seu antigo manuscrito, e no caso de Brokelbank, que perdeu um faquinha, e dela não soube mais durante 6 meses, quando sonhou tê-la metido no bolso de uma calça, onde, de fato, a encontrou, e no de Bickford Smith, que havia perdido um alfinete de gravata, e sonhou que o esquecera dentro de um livro, e ali o reouve, e assim se diga da senhorita Crelin, que, na infância, pegou, por brincadeira, uma joia do seu professor e dela perdeu um diamante engastado, tendo procurado inutilmente, e à noite sonhou divisá-lo num dado ângulo da casa, onde realmente estava, no da senhorita Flora Tuart, que, jogando croquete com várias pessoas, deu pela falta de um anel muito precioso, e, apesar da busca efetuada por todos, não o encontraram, mas, nessa mesma noite, ela sonhou vê-lo sob um banco, na frente da casa, e, de fato, ali o achou. Outra senhora, caso publicado pelo professor Royce, foi a uma grande herdade da Virgínia, em visita amiga. Passearam todo o dia, e, à noite, reparou que perderam um manguito de grande estimação, mas, devido à escuridão, não tentou sequer procurá-lo. Nessa mesma noite, sonhou ver certo ângulo do vinhedo de uma casa próxima, e, sob um montão de folhas,
O extraviado manguito. Ao despertar, deu a uma pessoa as indicações do local, por ambas esquecidas, e, identificado